Bom dia, gente. Bom dia, quem já está por aqui. Muito obrigada pela companhia. A gente já vai chamar o Antônio. Super obrigada por vocês estarem aqui, viu? Vamos ver. A gente vai conversar com o Antônio Cordeiro hoje, o autor do novo livro que a gente está lançando, que é Milagres Quase Todos os Dias. Então, ele está no. Agora eu não sei se é Minas ou se é Goiás, eu sei que ele está num lugar longinho, e então a gente vai chamá-lo aqui, ver se ele consegue entrar com a gente, né? Pelo amor de Deus. Vamos esperar mais um pouquinho. Eu acho que deve ser uma internet ruim por lá. Ele responde alguma coisa no WhatsApp? É. Bom, então vamos lá. Ó, só aproveitando que a gente está aqui juntos, né? Então vamos lá, vamos conversar sobre as perguntas. É, tivemos duas aliás, algumas, né, do Marluz, muito obrigada, e da Marisa. O Marluz pergunta assim: eu tenho muita curiosidade em saber como vocês se envolvem com o Curso Milagres. Os dois, né, Antônio e Maria Amélia. Então, como ele conheceu o curso e o que o motivou a seguir estudando? Né? Houve um chamado, uma coincidência que serviu de impulso? Eu vou falar para vocês o que o Antônio contou, né, no podcast e na outra live também, que ele falou que foi por acaso que ele trabalhava com restaurantes e lá em Portugal e que uns amigos dele chamaram para uma reunião. Ele falou: Nossa, que coisa mais esquisita, né, esse negócio de milagres aí e tal. Enfim, né, foi isso que aconteceu. Aí é, Aí depois ele foi indo, né? Os amigos pediram para ir pelo menos em 4 reuniões, e daí ele foi, e daí ele não conseguiu nunca mais parar de estudar, né? Então foi mais ou menos isso, mas ele também, ele já contou um pouquinho isso, talvez dê certo. É, eu também já contei muitas vezes como eu conheci um curso em milagres, então, assim, né, um dia uma amiga minha tinha comprado esse livro, ela não lia, né, deixou lá, deixou comigo e tal, e uma outra amiga começou a ler e falou: esse livro esse livro é diferente, né, vê se você lê e tal, e não sei o quê. E aí um dia, que eu já estava com a paciência esgotada, né, da outra menina me falar: lê esse livro, aí eu peguei um dia de manhã e como eu fui a vida inteira uma buscadora, na verdade, desde criança, eu fiquei com uma mistura de gratidão e de raiva, né? Porque eu encontrei o curso e aí estavam todas as respostas ali para mim, tá? Como e porque ele foi morar em Chapala, né? O que tem de diferente lá, pelo que eu entendi, que essa pergunta ainda é do Marluz, né? Pelo que eu entendi, ele foi para o Chapala porque ele se casou com alguém que morava por lá perto, por lá por perto, e lá tem várias escolas, comunidades, etc., que estudam o curso, estudam outras coisas, né? E tudo parece um lugar de encontro mais místico, alguma coisa nesse sentido, né? Aí, continuando com Marluz, na minha opinião, escrever um livro sobre um curso em milagres é ouvir um chamado e seguir a orientação do Espírito Santo. O que que ele fala sobre isso? Então, ele falou que ele não pensava em escrever um livro, tudo, e de repente essa ideia surgiu, né? E ele já estava lá e ele foi pedindo uma ajuda para o Espírito Santo mesmo, e ele seguiu, assim,
eu agora não me lembro se foi alguém também que falou para ele para usar IA, e aí ele teve essa ajuda da IA e foi fazendo o livro dele. Obviamente, a IA não conhece um curso em milagres, mas ela ajuda a botar as ideias em ordem, né? Como o Antônio e a Maria Amélia, continuando aqui com o Marluz, tá? Como que o Antônio e você, Maria Amélia, como você já leu o livro inteiro, né? Quantas vezes eu não consigo ter constância para ler? Então, assim, eu, Maria Amélia, já li não sei quantas vezes, mesmo porque, gente, talvez algumas pessoas não saibam, mas um curso em milagres, nós ficamos mais ou menos 12 anos sem um curso em milagres em português, né? Porque a Lilian tradutora, a Lilian Paz, ela tinha feito, né, impresso nos Estados Unidos uma quantidade de livros, veio para o Brasil rapidamente, e eles foram vendidos, né? Eles foram adquiridos. Daí, depois disso, ela queria imprimir mais aqui no Brasil mesmo, se juntou com outra pessoa. Parece que essa sociedade não deu certo e o PDF foi perdido. Então, nós do Grupo Mera refizemos o PDF é, para ser impresso no Brasil. Nós não fizemos uma revisão de tradução, tá? Todo mundo pergunta isso. Não, nós não fizemos uma revisão de tradução. A única coisa que a gente fez foi adaptar a nova ortografia que tinha acabado de ser revogada, tinha acabado de ser, é, assim, outorgada aqui no Brasil, né? Que era para ficar mais próximo do português de outros países. Então, foi a única coisa que a gente fez, tá? Ele continua igualzinho como a Lilian Paz traduziu. Inclusive, todas as mudanças foram aprovadas por ela, né? Porque a gente fez junto com a FIP, né? A Foundation for Inner Peace. Então, estava lá e a gente foi, assim, a Lilian, né? Com a autorização dela, a FIP, então, autorizava a gente fazer alguma modificação, principalmente nessa, para adaptar a nova ortografia. Ok? Então, eu, na verdade, não sei quantas vezes o Antônio leu, mas eu li muitas vezes inteiro. Só nesse ano que a gente fez o PDF, nós lemos, acho que 8 vezes cada uma, né? Cada pessoa envolvida, porque a gente fazia passava por outro, e mesmo assim, há pouco tempo eu encontrei um erro de concordância verbal, né? Fiquei com muita bronca, porque passou. Mas os olhos do corpo fazem muitos enganos, a gente sabe disso. Bom, enfim. Aí tem uma pergunta do Marluz para o Antônio, né? Como que ele lida com a situação de estar aqui neste mundo de ilusão, com o corpo, né? Máxima identificação com o ego, não compreendendo coisa alguma, porque a gente não entende coisa alguma, né? E junto com isso, estar a todo momento tentando relembrar da verdadeira natureza. Ele acha que o Marluz fala que eu creio que seja o maior desafio de todos que tenham algum conhecimento sobre a não dualidade. Certamente é, né, Marluz? Certamente é. Mas quando a gente consegue, pelo menos, ouvir um pouquinho, o Antônio, eu vou pedir para o Antônio depois responder para vocês lá no grupo VIP, tá? Para todo mundo. Mas aqui, só para não deixar isso meio perdido, é o seguinte: como a gente vai viver em conflito, né, aqui ainda, bastante. Mas quando a gente começa a seguir aquilo que o autor do curso fala, né, ou seja, ser gentil com a gente mesma, né, assim, ir passo a passo, fazendo todas as coisas. Então, assim, fazendo todas as coisas no sentido, fazer as coisas do mundo, lembrar que a gente tem outra escolha, lembrar que essa mente está aqui junto com a gente, que o Espírito Santo é parte de nós. A gente nem aceita muito isso, de tanta coisa que a gente acha que a gente tem de defeito, mas o Espírito Santo é parte da nossa mente. Então a gente sabe que ele está sempre junto e aos poucos, né, com pelo menos tentando, né, chegar próximo da gentileza que o autor do curso traz para a gente, né, e que ele pede para a gente ter com a gente mesma. Então esses conflitos, né, sobre
ser esse ser, ter que atuar aqui, achar, né, que é esse ser aqui, atuando aqui, etc. Aí a gente vai tendo uma folguinha, né, desses conflitos, eles vão diminuindo, isso eu posso garantir, porque eu sou a prova viva disso, né? Esses conflitos vão diminuindo. Uma das coisas mais difíceis para os estudantes de um curso em milagres é confundir forma e conteúdo, sabe? A gente pensa que a gente tem que se comportar muito bem para ser um bom estudante de um curso em milagres. E né? Só uma fofoquinha do livro aqui do Antônio, né? Ele põe ali uma citação que é atribuída ao Ken Wapnick, né? E eu tenho certeza que sim, porque ele falava muitas vezes algumas coisas parecidas com essas. Ele diz assim que um bom estudante de um curso em milagres é um mau estudante de um curso em milagres que se perdoa, né? Então, isso é muito, muito sábio e a gente deveria até ter essa frase em algum lugar, assim, para lembrar que a gente vai errar, porque este mundo é um mundo de erros e ele foi feito por nós e a gente acredita nele, acredita que tudo que seja real e tá tudo bem, né? Nós vamos tirando a realidade das pequenas coisas, quando a gente consegue ir perdoando mesmo, né, as pequenas coisas, tá bom? Mas, Luz, então eu vou pedir para o Antônio para ele responder, né, quando, ali no grupo, ok? No grupo VIP. Quem ainda não está ali, se tiver alguém aqui que não está no grupo VIP, fala com a gente, ou no direct aqui, ou então no WhatsApp da empresa que a gente adiciona vocês lá, tá? E aqui tem um relato da Marisa, né? Também muito obrigada, Marisa, que ela diz assim: o curso ensina muito sobre o perdão. E conforme eu vou lendo, eu percebo várias situações em que eu entendo que é para eu perdoar. Só que eu sempre peço ajuda para o Espírito Santo que me auxilie, fazendo a correção da minha mente. Daí a pouco, não demora muito, vem outras situações muito sempre repetidas, né? O que eu quero saber é, se eu sou amada e eu sou a filha de Deus, sem pecado e sem culpa, por que então essas situações ficam se repetindo, essa história e essa história da minha vida se repete? Como fazer, já que tudo envolve medo e culpa? Como é que eu faço para viver uma vida leve? Eu penso que as coisas se repetem. Se as coisas se repetem, é porque eu tenho algo para aprender, algo para perdoar, para soltar. E eu sempre peço ao Espírito Santo que não largue a minha mão, porque eu estou a fim de entender. Mas eu confesso que não tem sido facinho. Nem para você, nem para mim, nem para nenhum de nós que resolveu estudar esse curso, viu, Marisa? Então, assim, existe uma citação literal, né, no curso. Obviamente eu não vou lembrar, se eu tivesse tido tempo eu procuraria no PDF, mas é, existe uma citação literal que ele fala assim, que as situações se repetem, né, porque a gente precisa aprender a não se judiar mais, tá? Então ele não é que a gente precisa aprender uma lição, porque essa lição a gente vai aprender porque tem que perdoar, porque não sei o quê. Ele diz literalmente, né? As situações se repetem até você entender que você não precisa mais sofrer, tá? Se vocês me cobrarem, depois eu procuro lá no PDF, ok? Então, assim, e tudo em um curso em milagres faz com que a gente se responsabilize, né? Não pela situação em si, não pelo acontecimento em si, que também é a confusão de forma e conteúdo, mas a gente se responsabiliza por ter escolhido o ego para interpretar uma situação e em detrimento de ter escolhido o Espírito Santo. Né? O Espírito Santo sempre vai falar para a gente a mesma coisa, né? Ele não tem a imaginação ou as respostas mirabolantes do ego. Ele sempre responde a mesma coisa. Olha, nesta situação, você e outras pessoas envolvidas, vocês estavam com medo, tá? É sempre, sempre, sempre o medo ali, ok? Então, nunca vai ter uma resposta diferente. E o que que é o medo para um curso em milagre, gente? O medo é um pedido de amor, não é? Então, quando as pessoas estão
E quando as pessoas estão mais afastadas, né, daquilo que a gente está aceitando aos poucos, né, que a gente né, é completamente inocente, nós somos extensões de amor, porque nós somos extensões de Deus, mais medo ela tem, né, porque ela está mais afastada da consciência de que ela tem o amor, que ela é o amor, ok? Então, assim, espero ter ajudado vocês um pouquinho. Tem uma pergunta? A Jane, ela pediu para você, por favor, né, colocou lá no grupo a Ah, frase que você disse do bom estudante do curso. Né? então, um bom estudante de um curso em milagres é um mau estudante de um curso em milagres que se perdoa, não é? Porque aqui a gente vai errar, aqui a gente vai repetir os erros, aqui a gente vai se condenar e depois de um certo tempo, né? Assim, já ligado, já ligados, né? Quando a gente já se liga que de onde vem essa coisa de condenação, né? E como que a gente pode se libertar disso, que é ouvindo o Espírito Santo, né? A gente começa a lembrar que a gente vai errar ainda, que não tem problema errar, mesmo porque esse mundo não é real e etc. Então, só lembrando aqui do que a Marisa falou, é assim, ó, como é que é? Como como fazer, se tudo envolve culpa, medo e culpa, como é que eu faço para viver uma vida leve? Eu acho que talvez não tenha falado sobre isso explicitamente, né? Mas, moçada, aqui, a matéria-prima deste mundo, segundo um curso em milagres, né? É culpa, certo? Então, se tem culpa, tem medo de punição. E aí, o que que a gente faz aqui? A gente vai se livrando, né, dessa culpa, portanto, do medo da punição, por meio do perdão verdadeiro que ele ensina, ok? E a gente vai treinando nossa mente, a gente vai treinando ficar um pouquinho mais com o Espírito Santo, porque para o Espírito Santo, nossos erros não significam nada, né? E na nossa mente, os nossos erros, às vezes um errinho pequeno, ele é tão Ai, sabe, ele é tão consumidor assim da gente, sabe? Traz tanto medo que a gente chama de pecado. E aí o curso vai explicando para gente que o pecado é impossível, né? Porque o pecado seria uma mancha para sempre no Filho de Deus. E aí o curso explica que o Filho de Deus não pode não pode ser um pecador, porque se ele fosse um pecador, ele teria uma mancha para sempre, né? E isso não é possível, ok? Não é possível, porque aquilo que Deus cria, ele cria para sempre, não pode se modificar, não pode estragar e não pode morrer, né? Então é isso. Então a gente vai só se livrando, ok, Marisa? Não tem como a gente estar neste mundo sem medo, tá? Porque aqui a matéria-prima é essa. Ah, o Antônio conseguiu, gente. Olá, estão me ouvindo? Olá, querido. Tudo. Ah, você está num lugar muito bonito, você falou, né? Estou no Vale do Itutu. É Minas? É Goiás? É Minas, É é Minas, no Minas, meio é de Minas. umas cachoeiras, assim, uma coisa paradisíaca, muito Ah, bonito. que bom, que Só que delícia. o sinal aqui onde eu estou não há eletricidade normal, é só solar e é tudo muito ecológico. Sei. E a única hipótese que agora estavam a pôr é eu ir para outra casa que tem lá um Starlink, há uma casinha aqui perto. Mas vamos ver se dá, não sei se me estão a ouvir bem. Estamos a ouvir bem você, mas você tem que falar um pouco mais devagar, tá bom? Ok, Lembra? Ó, lembro. bem, eu respondi algumas coisas que estão lá no grupo, mas duas coisas, se, vamos ver se a gente consegue, né? Que você responda aqui. Ó, primeiro o Marluz fala assim: quantas vezes você já leu o livro, o livro Um Curso em Milagres, né? Quantas vezes? Ou pelo menos o livro texto. Ah,
Refere-se às vezes que li o curso em milagres, é? Quantas vezes você já leu o Curso em Milagres? Uau! Ah, eu li anormalmente, muitas vezes. Porque como eu estive durante 8 anos a traduzir o curso, a adaptar para português europeu, eu tive que ler muita vez, frase a frase, por vezes até palavra a palavra. Então Pois é. eu não consigo dizer exatamente quantas vezes eu terei lido, mas posso dizer pelo menos dezenas. Ok. Ó, e aí, então, tem outra aqui também. É assim, ó. Como você lida com a situação de estar aqui neste mundo de ilusão com um corpo, né? Que é a máxima identificação do ego, não compreendendo coisa alguma, no sentido de que o curso diz, né? Eu não entendo coisa alguma, né? Eu não compreendo coisa alguma. E, junto com isso, estar a todo momento tentando se lembrar, né? Relembrar da verdadeira natureza. Aí o Marluz ainda fala, creio que seja o maior desafio de todos que estudam esse curso, né? Que tem algum conhecimento sobre não dualidade. Deu para entender tudo? Sim. Ah. A principal com que eu lido é com um sorriso. Agora, o curso, a maior dificuldade quanto a mim é a sua simplicidade. Sim, sim. Nós não estamos acostumados a que as coisas sejam tão simples. E quando nós entramos profundamente na prática do curso, porque no fundo o curso é 1% de teoria e 99% de prática, e quando entramos verdadeiramente na prática, reparamos na simplicidade de tudo. Você tem sempre dois caminhos. Não é este ou este. Não, são dois caminhos. No fundo são resumidos o amor e o medo. O real ou o irreal. E essa simplicidade é que torna muito complexo para a maneira como nós estamos habituados, o nosso vício profundo de dar importância ao que é complexo. Vou procurar dar um exemplo prático. Não? O que está Estão-me acontecendo? ouvindo? Está ouvindo? Se eu tiver alguém com alguma dificuldade, por favor, escreve aí para gente, né? E a gente vai tentando melhorar, né? Estamos ouvindo, mas dá para entender? Tá? Então tá bom. Vamos, continua, por favor. Ok, então, nós normalmente não damos muita importância àquilo que é simples. Quando falamos em algo importante, tipo uma tese de doutoramento, aquilo tem que ser complexo. Muita gente não pode perceber, e aí nós damos importância e assumindo ou não a nossa ignorância. Mas aquilo sim é importante, porque é complexo. O curso vem num caminho contrário, quer tirar essa complexidade, quer dar sempre dois caminhos. E isso é muito difícil, é como se isso fizesse um crash na nossa mente que está à procura de algo complexo. Então, eu diria que o curso é uma radicalidade simples. É uma radicalidade simples. Isso mesmo. Muito bom. Tem alguma pergunta aí? Só um minutinho. A Tá bom. Catherine, ela tá mandando, né? Falou que pode ser para vocês dois, para o Antônio também. Ela. Achei. Ah, Ela pede para vocês falarem um pouquinho
da definição de milagre para o curso e como podemos vivê-los quase todos os dias. Tá. Eu começo e você vai depois, porque você vai lá para o seu livro, ok? Ok. Então, aproveitando o gancho, né, dessa definição do Antônio, dizendo que a simplicidade do curso acaba complicando para nós, porque nós não estamos acostumados a isso. Então, o milagre, né, nessa confusão de forma e conteúdo que nós temos aqui, a gente aprendeu, né, que os milagres eles acontecem na forma. Então, eu precisava, sei lá, eu precisava viajar e aí eu não pude ir e depois o avião que eu ia caiu, então eu posso chamar isso de milagre. Porém, né, um curso em milagres diz que milagre não tem nada a ver com a forma. O milagre é a correção da nossa interpretação que é feita pela parte da nossa mente que pensa com Deus e que ele emprestou o nome do cristianismo, né? O Espírito Santo, ok? Então, o milagre é só isso, é a correção da interpretação, não tem a ver com os acontecimentos. Mas agora, aí, por que quase todos os dias? Aí o Antônio vai falar. Antônio, Oi, Antônio, só um minuto, só um minuto. por favor, abaixe um pouquinho o volume do seu som. Porque Do tem um eco. eco. Vamos ver se Ok, melhora. estão Melhorou, ouvindo já melhor? melhorou, bastante. Quer Ok. dizer, ainda tem um pouquinho. Tem um pouquinho, mas melhorou. Obrigada. E agora? Agora vamos ver. Tá, Ah, tá agora melhor? deu. Agora deu. Agora deu, ótimo. Bom, então o quase. Eu diria primeiro que quase tem que ler o livro. Mas pronto, avançando. Há dias em que nós estamos fartos. Há dias em que não estamos para isso. Vou dar um exemplo de um professor do curso, já de há uns anos, que alguns poderão conhecer. Ele é mais conhecido no mundo hispânico. Chama-se Henrique Corbera. É da Catalunha, de Espanha. Ele conta que no dia em que ficou farto e disse: hoje não há mais curso nenhum, eu estou farto disto, estou cansado, é curso, curso, curso. Hoje não há mais nada. Nesse dia ele teve uma revelação, aquilo que o curso chama revelação. Então, há dias efetivamente que nós não estamos com paciência para nada. E isso faz parte do processo. Daí, no livro, eu tenho um capítulo que fala exatamente sobre essas situações. Eu acabei, eu parei, eu até deixei de acreditar, eu pus tudo em causa. Isso faz parte do processo. Há um argentino, também professor do curso, Ixi, que eu gosto muito de seguir, o Martim Miraio, e o Martim diz que o curso em milagres... Antônio, deu uma falhada. Então, se você puder repetir um pouquinho, logo depois da revelação do Henrique. Ok. Então, o Henrique Corbera teve essa revelação no dia em que ele não queria nada com o curso. Eu estava dizendo também que um outro estudioso, um outro professor argentino, Martim Miraio, ele também fala relativamente a isso, a esse tipo de situações, a esses
esses cansaços. E no meu livro eu tenho um capítulo dedicado a essas situações. Porque elas fazem parte do processo. Não precisa ser todos os dias. Há dias que efetivamente nós não estamos para isso. E tudo bem. Isso mesmo, tudo bem, não é? E esse tudo bem, né, também é uma. A gente pode chamar de uma experiência junto com o Espírito Santo, né? Porque é a gentileza que ele apresenta aí em Curso em Milagres, não é? Antônio, está ouvindo? É exatamente. Ah, O Espírito Santo continua a trabalhar. Aí é mesmo todos os dias, porque é a missão dele. Agora, é, nós, na nossa condição humana, por vezes ficamos fartos. sim, sim. Ficamos com a paciência esgotada, não é? É, é. É Por, como, por exemplo, hoje, eu estou quase de paciência esgotada com essa coisa chamada internet, que costuma funcionar bem, e hoje não quer. Vamos ter que chamar a Nossa Senhora da internet, não é? Que você falou. É, eu falei. E é verdade, a gente fica mesmo, né? A gente, por quê? Mas é gostoso a gente pensar sobre isso, né? Por que que a nossa paciência fica esgotada? Porque as coisas não acontecem como nós gostaríamos que acontecessem, né? Então, mas a gente se junta e a gente dá risada da gente, não é? É, é sempre essa máxima que há, que não tem nada a ver com o curso, mas que está certa, que é o riso é o melhor remédio. Sim, e é mesmo, né? Tem uma pergunta? Tem uma pergunta, peraí. O Gustavo, ele fala qual a importância do instante santo na prática do dia a dia do curso. Você quer começar? Pode ser você, e depois eu avanço para o livro. Ah, Pode ser tá. você e depois eu Claro. avanço com o livro. A gente pode chamar o instante santo até de perdão, né? Porque no instante santo porque na verdade o curso fala de duas formas, né, sobre o instante santo. Ele fala, uma hora ele diz que o instante santo é igual ao perdão, você aceita a outra interpretação, aceita o que o Espírito Santo está falando, e tem uma outra hora que ele fala sobre o instante santo ser um momento de revelação mesmo, mas aquela revelação que não nos traz de volta igual o espanhol, né? Existem a revelação que depois a gente desiste do mundo de uma vez e a gente aceita a unicidade, né? Então, o instante santo, ele a importância dele é total, porque é ele que vai guiando a gente. Antônia, abaixa mais um pouquinho, por favor. Isso, porque esse eco ainda está um pouquinho, mas tá bom. Enfim, né? O instante santo na verdade, ele como se a gente fizer um paralelo ou, né, chamá-lo também de perdão, a gente vai ver que esse é o caminho, né, que a gente vai seguindo todo dia ou quase todo dia, né? Eu só dei a definição, mas se você quiser completar, por favor, Antônio. Olha, É a importância total. sim, o instante santo é como se fosse um momento fora do tempo. Isso. É como se fosse, termos práticos e relativamente ao livro. A resolução, ou a decisão, melhor dizendo, de escrever este livro foi um instante santo, porque eu não estava minimamente a pensar em escrever este livro, eu não tinha planeado, nada foi. Mas de um momento para o outro, eu estava num restaurante, peguei na minha bicicleta
E quando cheguei a casa, avancei, tudo isso fez parte de um instante santo que levou a que algo aparecesse. Sim. Né? Na verdade, quando a gente se permite, né, que o perdão aconteça por nós, né, por nós, há suspensão de tempo também, né? Aquilo que a gente pensa que aconteceu no passado, ele é suspenso. Não, a gente entende que nada na realidade aconteceu, ou a gente aceita, não sei nem se a gente entende, mas a gente aceita que nada aconteceu. Então, mas é isso mesmo. Você falou isso e eu lembrei que tinha mais umas coisas aqui para você responder, tá? Ó, Ok? o Mário Luz perguntou como é que você foi parar em Chapala, tá? E o que que é Chapala? O que que acontece lá? Ok? Então, eu vou começar pela segunda parte da pergunta. Aham. Ah, de uma forma, de certo modo, brincalhona. A frase não é minha, é do David Hoffmeister, em que ele diz que Chapala é a meca do curso de milagres. Então, pelo menos uma vez na vida, nós devemos ir lá. Bom, ah, por algum motivo há uma grande concentração de, de pessoas ligadas, estudantes, professores ligados ao curso em Milagres. É aí que funciona, para a maior parte das atividades, a Living Miracles Community do David. Também um outro centro que se chama Namaste, de um outro norte-americano conhecido e que trabalha muito parte do curso em milagre e, portanto, situações não dualistas. E, além disso, há uma atração muito grande ali, eu penso que tem a ver com alguns aspectos climáticos. É que a National Geographic Society considerou Chapala e aquela zona dali o segundo melhor clima do mundo. E então é um clima realmente muito suave. Tem características interessantes que é, por vezes chove e chove violentamente, mas é de noite. Quando acordamos, céu azul. Isso é muito, muito atrativo, é muito Muito, saboroso. Então, muito mesmo. muitas das pessoas, como foi o meu caso, que vamos lá, temos-nos atraídos por essa bênção climática e acabamos por ficar por ali e conhecer pessoas que ficaram também e forma-se mais do que comunidades formais como a Living Miracles, comunidades informais em que nós andamos em casa uns dos outros e fazemos encontros e tudo, e, portanto, porque ficamos por ali. Eu não estou permanentemente, eu ando entre Portugal e ali, mas gosto muito de passar ali as minhas temporadas. Eu fui devido a uma coisa que para mim foi uma coisa extraordinária que aconteceu, que para a maior parte de nós não foi nada bom, porque foi quando foi da pandemia. Eu fui para lá em plena pandemia. Eu dizer, porque houve um encontro lá e o México foi o único país do mundo que nunca fechou a fronteira. As pessoas morriam. Eu lembro-me que estavam a morrer 13 vezes mais pessoas no México, oficialmente, do que em Portugal. E a minha família achava que eu estava com uma alucinação qualquer. Só que eu senti o chamado de ir para lá. E tanto que era de ir, fui para lá. E não me aconteceu nada. Agora, há realmente ali uma sensação que não é propriamente explicável, que é atrativa. E quando vamos a primeira vez, ficamos com uma ligação a tudo isso. Aham. Muito bom. Mais alguma pergunta?
O Gustavo, Ah, o Gustavo. isso, né? Ele tá falando assim, um instante santo no curso leva 365 dias? É um instante, né? Ele pode ser os 365 dias ou 2026 anos, né? Ou um instantezinho, não é? É um estado mental. É Certo? um autor muito conhecido, que é o Gary Renard, que escreveu O Desaparecimento do Universo. Penso que há uma partezinha em que ele diz: o instante santo resume-se resume-se ao momento em que você substitui o ego pelo Espírito Santo. Uhum. Aham. Isso são instantes santos que nós podemos ter permanentemente. Então, podem ser realmente de segundos, como podem ser de uma vida toda. A partir do Sim. momento em que nós estamos a fazer essa substituição, estamos sempre a viver em instante santo. E se isso for completamente feito, eu aceitar completamente o Espírito Santo, né, no lugar do ego, aí suspende o que a gente chama de vida aqui, certo? Então nós É, lembramos que nunca nos separamos de Deus. Tudo é. bem, Gustavo? Não sei se ele está, né? Aí qualquer coisa ele continua escrevendo para gente. Deixa eu ver se. É, agora eu acho que respondeu tudo aqui. Eu acho que respondeu tudo. Aí eu tinha conversado antes, porque a Marisa também fala, né, sobre a dificuldade dela, ainda bem que é só dela, né, de estar aqui neste mundo, é, e assim, viver com culpa, né, com medo, e assim, como levar uma vida mais leve, né? Então, eu já falei um pouquinho, então eu deixo você falar. Você não me ouviu, né? Se depois você reclama aí com a internet. Ok. Como levar uma vida mais leve, não é? Aham. É sempre uma decisão. Agora, por vezes, é uma decisão difícil de tomar. Nós até podemos querer muito, 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 mas nós temos muitos vícios interiores, vícios mentais, vícios emocionais. Porque eu até posso querer deixar muito, muito, muito de fumar, mas caramba, custa-me tanto. Porquê? Eu sei que aquilo não me faz bem, ou pelo menos parece não fazer bem. Mas porquê é que eu não deixo de um momento para o outro? Porque eu percebi que não me faz bem. Aliás, o médico já me disse qualquer coisa assim um bocadinho mais aterradora. Mas mesmo assim, eu custa-me. Então, tem que haver efetivamente um apoio externo. Esse apoio externo tem que estar muito baseado num princípio fundamental que é a confiança. Porque eu, por vezes, nem. Eu posso até estar a ter esse apoio externo, mas não estou confiante. Eu tenho que compreender que nada, nada, nada é por acaso. O acaso não existe. Agora, parte sempre de uma decisão nossa. E se eu decido que é aquilo e vou atrás, custa no início, mas é como, sei lá, é como ir à academia. Ao início todos os músculos vão doer. Vai dar muita vontade de desistir. É o que normalmente acontece na academia. Dá a impressão Desisto, de que pronto. dá a impressão de que o sacrifício, né, de deixar É, aquilo que eu já tinha é muito grande. Isso me fez lembrar do encontro global que a gente estava na mesma mesa redonda. Lembra disso, Antônio? lembro. Que foi no Brasil, né? E aí eu perguntei, né, lá, assim, se a gente já sabe que o ego vai nos levar ao sofrimento e o Espírito Santo vai nos levar à alegria, à paz, por que que a gente não escolhe só o Espírito Santo?
né? Então, eis a resposta. E é por isso que os milagres são quase todos os dias, certo? A gente não, a gente até confiar no Espírito Santo realmente, até, sabe, fazer essa distinção das vozes mesmo, né, do ego, do Espírito Santo, a gente ainda escolhe mais o ego, né? Então, A tendência é mais essa. Por vezes você tem que ter uma escolha efetiva quando quer escolher pelo espírito. Em relação ao ego, você nem precisa escolher, é porque isso. ele entra naturalmente. O outro tem que ser uma decisão própria. Não, eu quero. Para algum tempo depois, isso virar exatamente ao contrário. Eu, Uhum. para decidir pelo ego, já tem que ser uma decisão. Uhum. Já, Uhum. porque já automatizamos outra coisa. É a mesma coisa que o ginásio. Eu falo do ginásio porque é a minha formação de base, é educação física e desporto, e portanto há aí analogias em relação a essa coisa horrível chamada ginásio em Portugal e academia aí no Brasil, né? Porque Uhum. ao início, até criarmos o hábito de fazer isso, até criamos esse hábito, é uma coisa dura, difícil. Há algo chamado ácido lático, que é o resultado do esforço do músculo, que aquilo fica doendo, é aborrecido ter que aguentar com aquilo, até aquilo ser excretado. Mas depois começa a haver uma sensação de ganho, um sabor bom de lá estar, começamos a ver uma coisa diferente, damos uma corrida, subimos uma escada e já não ficamos ofegantes, já, uau! E sentimos ali essa confiança a aumentar de dia para dia e isso dá-nos muita força de vontade. E pronto, de vez em quando há um dia que não fazemos isso. Podemos não ir ao ginásio ou faltar um dia, mas já sabemos que queremos, já temos vontade de ir. Está. E aqui com o curso é exatamente a mesma coisa. Isso. Muito bom. Eu gosto muito dessa analogia, né? Muito mesmo. Acho que fica fácil da gente entender, né? Que a gente precisa treinar a mente, né? Para escolher, já que racionalmente nós já vimos, já entendemos, não é? Que o ego faz a gente ficar ansiosa, triste e tal, e o Espírito Santo pode nos levar à paz. Mas entender racionalmente é igual a ler matéria sobre a ginástica, a academia, não vai adiantar, né? A gente tem que ir lá, certo? A Tem Cat, mais pergunta? a Cat falou assim: o Antônio está me ajudando a curar minha relação com a academia. Adorei o exemplo. Você ouviu, Antônio? Você conseguiu ouvir? Ah, Sim, 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 ah. sim. Mas também há depois o nosso ego, não é? essa parte nossa que nos tenta separar da fonte, ah, é realmente muito perspicaz e consegue fazer as coisas de muita maneira para que isso aconteça. Não é? Sim, sim. Eu vou dar um exemplo que o ginásio continua a ajudar. Tenho um amigo que há poucos dias me disse, ele tem já cerca de 70 anos e dizia-me que era ele que conseguia levantar mais tempo e era ele que passava mais tempo no ginásio, orgulhando-se disso. Okay? Aham. Arranjou um problema de saúde muito grande. Eu fui avisando assim, não podes fazer isso, tens que respeitar o teu corpo, isso é o teu instrumento de comunicação. E o teu Sim, corpo agora tem uma outra forma de olhar para isso. Ah não, mas eu provo aos que lá estão, àqueles jovens, que eu sou capaz. Eles vêm a mim, veem a minha idade, sabem a minha idade e eu consigo. Arranjou um problema que agora não pode sequer ir ao ginásio. é, Então, é. por vezes nós podemos exagerar. Ou aspectos em relação ao próprio curso, dizia-me aqui ontem uma moça que, eu já li o curso todo. Eu disse, não, mas
ler como? Não, peguei de uma ponta à outra e li tudo. E, não, já fiz o curso. Não, não. Já fizeste o curso ou já leste o curso? Oh, já li o curso. Isso é o mesmo. Assim, não, não tem nada a ver. Mas eu entendi as coisas que estavam e tu disse, então já eliminaste. Já deves ter eliminado, porque o curso é prático. E ela, prático não, aquilo é um livro e aquilo é teoria. Não, é prática disso. E é essa prática que é fundamental. Claro que é uma Sim. prática mental, não é uma prática física, mas é uma prática mental. Isso é extremamente importante, né? Tem mais alguma coisa? Espera um Para pouquinho. quem entrou depois, né? Ah, Para avisar que o Antônio já está no Brasil, é. né? O livro dele já está com a pré-venda lá na loja do Grupo Mera. E semana que vem já tem o grande dia, né? Do encontro com o Antônio, o lançamento, a palestra lá em São Paulo, né? Quem quiser mais informação pode entrar em contato com a gente, Uhum. né? Vai ser muito gostoso lá. Estamos preparando umas surpresinhas assim, então vai ser muito gostoso a gente estar junto lá. Não vejo a Vai ser hora, muito. porque eu conheço o Antônio há muito tempo e assim, só online, então eu acho que ele está me devendo vários abraços, né, Antônio? Então, É verdade, é verdade. É não é? mútuo. Pois é, eu estou aqui, estou realmente num sítio inimaginável, eh, com um grupo grande. Eu estou num retiro, eu estou a dirigir neste momento, está bom, a falar com o grupo alguém que muitos devem conhecer se estiverem ligados ao curso, que é a Paulinha Sim, a Oliveira. Paulinha Também Oliveira. está aqui, veio, Ah, veio de gostoso. BH com o Gabriel e também veio aqui para participar e estamos, portanto, num Retiro. retiro ligado exatamente ao curso É. em Milagres, com mais uma coisinha que eu gosto muito de trabalhar e que se chama Enneagrama. Uhum. Uhum. E aí, você precisa falar para a Paulinha que ela também me deve abraços. Ela sabe disso, né? Então, Ok, mas eu estou tá mandando um combinado. beijo para ela, tá bom? Antônio, É. lá no podcast, a internet caiu também, né? E você não deixou um recadinho para os brasileiros. Então, por favor, deixe um recadinho para os brasileiros agora, certo? E assim, o convite realmente reforçado para estarem com a gente ali em São Paulo, né? Quem estiver por lá ou quem estiver perto, né? Vai ser muito gostoso. É no dia 11, na próxima quinta-feira, às 3 da tarde, né? Ok? Mas E eu pode penso deixar que o se seu vão. recadinho. Ah, No meu recado é primeiro que tenham paciência para entender o meu tipo de português. ao vivo vai ficar mais fácil, né? E fundamentalmente eu penso que se vão divertir porque no fundo é exatamente isso. Eu penso que se vão divertir quase o tempo todo que lá estiverem. Isso é extremamente importante, né? A gente se divertir, certo? É, só de um aspecto Jesus fala no curso que o nosso estado natural é joy, alegria. Ou seja, Aham. quando nós não estamos em alegria, há lá qualquer coisa, é o ego que está a comandar. Mesmo que nós achemos que não, mas há lá um bocadinho de alegria. Está lá o ego a comandar em qualquer coisa ao mesmo tempo. Então, nós vamos procurar com certeza ter ali um espaço em que vamos estar alegres, sentir-nos Isso. alegres. Ai, joia. Você tem mais alguma pergunta? Ou se não tiver, se você quiser falar mais alguma coisa para a gente ir encerrando, né? Senão aí fica bastante coisa aqui nessa live. Mas tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? É fazer esse reforço. Espero Tá.
É como ir ao ginásio. Não sei se diz, sei de ficar aqui a trollar as redes sociais ou a ver um programa de televisão ou no café. Vá lá, que vai gostar. Aham. Vai se alegrar. Isso. Então, ó, gente, muitíssimo obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Conseguimos ouvir um pouquinho o Antônio, né? Olha aí, certo? E vamos ouvir muito mais lá em São Paulo. A gente vai ficar junto lá. Fala, Poliana. A Juva, terapeuta, fez um convite pro Antônio, né? Vem morar aqui no Brasil. Tem já um Obrigado. convite. Quem sabe? Ah, Quem aham. sabe? Quem sabe? É, isso, É, porque o Antônio é meio é, nômade, né? Aí, ó, então vai ver que o é. Brasil pode estar no roteiro dele aqui, né? Pode estar. Eu gosto de trilogias. São muito Tá, simbólicas. O sim, sim, Pai, o sim. Filho, o Espírito Santo. Aham. Portugal, México, Brasil, ó, certinho. Completamente. Quem sabe? Muito bom. Antônio, super obrigada, tá bom, amor, por mais esses Eu que momentinhos, agradeço. tá? Agradeço Muito... A muito. gente já conseguiu perdoar a internet, né? Então, tá É a tudo Nossa Senhora da certo. Internet. Pronto, para a próxima, ela seja mais cuidadosa. E- Deu a mão à Isso, Senhora da Aparecida e a outra mão à Senhora de Fátima. isso mesmo, né? Mais Mas, uma ó, muito, trilogia. isso mesmo, pronto, a trilogia. Muito, muito obrigada, viu, Antônio? E muito obrigada a vocês Eu que por estarem agradeço. aqui com a gente, tá? Ó, beijo no coração de todo mundo aí, tá bom? Até. Sim, Tchau, muito tchau. grato a todos. Tchau, até para a semana. Obrigado.